Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos a mais uma aula de equilíbrio ácido e base. Dessa vez vamos terminar esse conteúdo falando de tampão. Vamos falar um pouquinho sobre as espécies, né, como é que elas se comportam em solução e estabelecer as equações importantes para o cálculo de pH nestas soluções. Certinho? Antes de mais nada, pessoal, antes de iniciarmos essa aula, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para novas notificações. Conto com vocês, certinho? Então vamos lá. Solução tampão. O que é um tampão? Primeiramente, tampão é, na verdade, uma solução que resiste à mudança de pH quando adicionamos ácido ou uma base, podendo ser ácido forte ou base forte, ou ácido fraco, base fraca. E também resiste à diluição. Como assim? A variação de pH nós não vamos observar na diluição dessas soluções. Isso é muito importante porque essas soluções tampões, né, esses tampões de modo geral, são importantes para a sobrevivência, para a existência de vida. Nosso organismo, por exemplo, precisa manter uma solução tamponante em torno de 7 a 7,5, mais ou menos, que é a solução ou um pH fisiológico que é adequado para a existência de nossa vida. Se aumentar demais o pH, nós vamos ter uma alcalose, né? Um problema de saúde devido a um pH mais elevado, mais alcalino. Se esse pH baixar demais, nós vamos ter uma acidose, que é um problema também muito sério, né? Vamos ocasionar danos ao organismo. Certinho? Então vamos lá, vamos entender como é que se comporta essa solução tampão. A solução tampão, primeiro, ela é formada por uma mistura de um ácido e seu sal correspondente, ou uma base e o seu sal correspondente, que nós podemos entender que é o ácido e a sua base conjugada, ou a base e o seu ácido conjugado. Certinho? Então essa mistura permite a existência de duas espécies em solução, uma responsável em consumir o hidrônio e a outra responsável em consumir a hidroxila. Beleza, gente? Lembrando que as concentrações dessas espécies não podem ser muito distantes, não podem estar muito, a variação não pode ser muito grande entre elas, certo? Essa diferença da ordem do máximo de 10, certo? 10 unidades. Vamos lá então. Então qual é a equação que caracteriza uma solução tampão? Isso foi desenvolvido por dois camaradas, né? Um deles foi o Henderson. Essa equação é baseada na solução ácida ou básica, tanto faz. E aí a gente vai ter o entendimento de como é que se comporta. Vamos lá, vamos entender. Vamos pegar aqui uma equação normal de ácido ou ionização ácida, né? O HA ioniza em H+, e A-. Temos o Ka disso, que é H+, e aqui no caso está como OH-, mas é A-, certinho? Sobre o seu ácido, o ácido não ionizado. Então nós temos aqui o Ka normal. Só que tem um detalhe. Se eu der log disso aqui tudo, eu vou ter log do membro do lado esquerdo da igualdade e log do membro do lado direito, ou seja, do termo do lado esquerdo, termo do lado direito. Mas e aí, o que é que a gente tem? Nós temos aqui uma propriedade logarítmica, de que numa multiplicação, você na verdade tem uma soma de dois logaritmos. Então vamos manter o log de Ka igual a log de hidrônio, da concentração de hidrônio, mais o log da concentração de A- sobre a concentração de HA. Certo? Beleza. Até aqui tranquilo. Como nós trabalhamos com pKa e pH, então vamos dar multiplicar por menos 1 todo mundo, e vamos ter menos log de Ka, menos log de hidrônio, de H+, hidrônio, tanto faz, e menos log de A- sobre HA. Aí, o que é que nós temos aí? Substituindo menos log por P, que é de potencial, vamos ter pKa, pH menos log de A- sobre HA. No caso, menos log de A- sobre HA, você passando para o outro lado, nós vamos ter o quê? pH igual a pK mais log de A- sobre a HA. Então, resumidamente, podemos ter o que aqui? pH igual a pKa mais log do sal de CS sobre Ca, que é a concentração do sal sobre a concentração do ácido. Podemos substituir aqui diretamente. Certo? E a base? A base funciona da mesma maneira. Certinho? A base funciona da mesma maneira.
que acontece? A base vai se comportar semelhante ao ácido. A diferença é que no caso nós não vamos calcular pH, vamos calcular pOH. Então pOH é igual a pKb mais log do sal sobre a base, né? Que é o caso da nossa a base não ionizada. Certinho, gente? Então, ó, o entendimento dessa equação é de suma importância para calcular qualquer solução tampão. Beleza? Se nós formos analisar que pKw é igual, fazendo algumas modificações, né, na equação. Se pKw é igual a pKa mais o pKb, invertendo, pKb é igual a pKw menos pKa. Substituindo esse valor na equação, pOH é igual a pKw menos pKa, certo? Mais log da base ionizada sobre sua base não ionizada, certo? E pKw quem é? pH mais pOH. Beleza, ótimo. Então o que a gente tem então? pOH igual a pKw menos pH. Substituindo novamente, o que nós vamos ter? Vamos poder eliminar pKw de um lado e do outro. E nós vamos ter o que? pH negativo menos pKb, pKa, mais log da base ionizada sobre a base não ionizada. Multiplicando por menos 1 todo mundo, para pH ficar positivo. Então, pH é igual a pKa menos log da base ionizada sobre a base não ionizada. Agora vem outra propriedade do logaritmo, né? Se a gente inverter, né, a posição aqui, também muda o sinal. No nosso caso aqui não há muito interesse, mas a gente pode resumir aqui mesmo nesse processo, né? Mantendo aqui o que? Ou pH igual a pKa menos log da base ionizada sobre a base, ou podemos inverter o sinal, como eu falei, né? Pela propriedade logarítmica. pH igual a pKa mais log da base não ionizada sobre a base ionizada. Certinho? Então observe que essas equações aqui são as equações mais importantes desse processo. Certo? Qual é? pH é igual a pKa mais log da base sobre a base ionizada, sobre a sua espécie ionizada. pH é igual a pKa mais log do A- sobre HA. Certo? Então, gente, aí nós temos essas duas equações importantíssimas para o cálculo de pH em uma solução tampão. Bom, pessoal, e se a solução tampão for proveniente de um ácido ou uma base poliprótica, né? No caso aqui, vamos pegar um exemplo aqui de um ácido diprótico. Como é que vai funcionar? Mesma coisa, né? Na verdade, a diferença é que nós vamos ter pK1 e pK2. E as espécies vão ser diferentes de acordo com cada um dos pKa. No caso, se for poliprótico, no caso com 3 hidrogênios, mesma ideia também. Nós vamos ter pK1, pK2 e pK3. Certinho? Então, ó, o cálculo, a informação é a mesma. Não muda, não altera nada. O importante é entender que é sempre o que? pH é igual a pKa mais log do sal sobre o seu ácido correspondente. Ou podemos dizer pH é igual a pKa mais log da base conjugada sobre o ácido. Certinho? Se for a base, inverte, né? Temos aqui então, ó, esse entendimento do ácido poliprótico com 2 hidrogênios e com 3 hidrogênios. Certo? No caso, a gente pode entender uma coisa também, que tem a ver com a relação direta do valor do pH. Mas qual é a espécie que vai se destacar mais em um determinado pH? Esse ponto tem a ver diretamente com o pKa ou pKb, né? Então, pH e pKa estão diretamente relacionados. Diretamente, ó. Não relacionados de maneira proporcional, direta. Pode ser, vai depender muito da situação. Vamos entender aqui, por exemplo. Se o pH for menor do que o pKa, o que vai acontecer? pK1, no caso, né? Qual a espécie que vai se destacar? Vai ser a espécie que não ionizou. Ele vai estar maior, ou seja, não ionizou muito esse ácido, ele é pouco ionizável. Se caso o pH estiver entre pK1 e pK2,
A espécie que vai se destacar vai ser exatamente a espécie com uma ionização somente, ou seja, perda de um hidrogênio. Se o pH for maior do que pK2, significa que a espécie ionizada totalmente ionizada é a que vai se destacar. Por quê? Se o pH está variando nessas situações, significa que eu estou modificando a situação ou o ambiente ali que aquele ácido está dissolvido. Daí, o pH vai ser de acordo com cada uma, de acordo com o pKa, e assim as espécies que vão se destacar em cada situação. Então vamos lá, né, gente? Vamos encerrar aqui então esse conhecimento. Então, observe que agora é só cálculo, só substituição de fórmula, né, e aplicação dessas fórmulas. A resolução de alguns exercícios é suficiente para esse entendimento, beleza? Então, encerramos aqui todo o conhecimento, todo o conteúdo sobre equilíbrio ácido e base, gente. Valeu, muito obrigado. E não deixe de curtir o canal, beleza? Valeu!